Está marcada para hoje a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 no Congresso Nacional. A proposta prevê déficit nas contas públicas de até 65 bilhões e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. Mas um tema que está chamando mais a atenção é que os parlamentares querem tornar obrigatório o orçamento secreto. É aquele que regulamenta basicamente o toma lá da cá entre parlamentares interessados. Quem traz mais informações sobre esse assunto pra gente ao vivo é a Camila Andrade, lá de Brasília. Camila, boa tarde para você, seja bem-vinda. Eu quero saber qual que é a expectativa para essa votação aí no Congresso Nacional hoje. Ótima tarde, Escola, para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Olha só, o relator, o Marcos Duval, ele já voltou atrás e não deve, então, incluir aí nesse relatório, deve ter uma alteração do texto antes da votação, as emendas impositivas, as chamadas emendas do relator, que são conhecidas por aqui como orçamento secreto, né? O Pacheco, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele falou agora há pouco com jornalistas e ele confirmou então que o relator Marcos Duval se encontrou mais cedo com os líderes e que eles juntos tomaram essa decisão de suprimir esse trecho que falava sobre orçamento secreto. Vale lembrar que atualmente a Constituição ela já garante que emendas individuais e de bancada devem ser pagas, e isso mediante critérios de divisão entre os parlamentares e as bancadas estaduais conhecidos e públicos. As chamadas emendas do relator, elas são polêmicas e recebem críticas tanto de especialistas como de técnicos em orçamento e até mesmo de políticos, em especial aqueles da oposição, justamente porque elas não seguem regras claras de divisão. Elas não são obrigatórias atualmente, então não são pagas de forma obrigatória, mas tem um orçamento bastante inchado que é direcionado principalmente para os parlamentares da bancada, da base governista. Mas Duval já havia rebatido essas críticas e dito que as emendas elas não seriam usadas como uma moeda de troca, esse toma lá da cá que você disse. Vou até abrir aspas para o que ele tinha dito na semana passada. O fato da gente colocar como impositivo ou como uma obrigação de repassar esse recurso torna-o mais transparente e todo mundo recebe, disse ele então. Esses recursos que somam 16 bilhões e meio de reais, então há uma crítica principalmente porque é como se a gente estivesse terceirizando o orçamento do governo, tirando essa responsabilidade do Palácio do Planalto e encaminhando ela para o Congresso, ele pode ser ainda maior no ano que vem, chegar a 19 bilhões de reais. O projeto da LDO de 2023 ele já foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, lá no dia 29 de junho, e está na pauta da votação de hoje. Antes dessa notícia da supressão, os senadores Alessandro Vieira, o Randolfo Rodrigues, além da deputada Tabata Amaral, eles já tinham recorrido ao Supremo Tribunal Federal justamente para suspender esse que é considerado um dos pontos mais polêmicos da proposta. Na semana anterior, o relator ministro Nunes Marques, ele determinou que Marcos Duval preste esclarecimento sobre a proposta e determinou que a Advocacia Geral da União fosse notificada e que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse também no processo com um prazo aí de 10 dias que já está próximo de se esgotar. Mas esse não é o único ponto polêmico dessa LDO, como você disse, Escola. A gente está falando aí de uma previsão de déficit nas contas públicas de 65 bilhões de reais, quase 66 bilhões, com alguns ajustes previstos para categorias de servidores e com um salário mínimo de R$ 1.294 a ser pago a partir do ano que vem. Hoje também está na pauta os vetos do presidente, só que isso também, em acordo entre os líderes, deve ficar para depois desse recesso parlamentar, justamente porque a ideia da base governista, do presidente ali, principalmente da Câmara e dos líderes que fazem essa defesa do governo, é livrar essa pauta, deixar ali sem nenhum empecilho, porque amanhã a gente tem outra votação bastante polêmica, que é a votação da PEC dos benefícios. Então eles querem passar a régua no que tem que ser passado hoje para conseguir seguir amanhã. Inclusive, retirar esse ponto já é um passo a mais, porque a gente sabe que isso daria muito o que falar e podia atrasar todo o trabalho por aqui, que aliás já está atrasado, né? Essa sessão estava marcada para começar às 3 da tarde, agora são 4h52, está tudo atrasado por lá, mas a expectativa é que eles avancem pelo menos na LDO, sem esse ponto mais polêmico aí, que a gente já vinha falando há alguns dias, Escola.
Tá certo, Camila Andrade, direto de Brasília, com todas as informações do Congresso Nacional. Camila, obrigado, viu? Ótima semana para você. Pedroso, a Camila ressaltou bem ali, os deputados, né, os nossos parlamentares, eles têm pressa porque depende dessa votação para que o recesso comece. Mas aí a gente fala de orçamento secreto, a gente tem que falar também de que é um dinheiro que está no limbo, praticamente, que é autorizado por um lado, que aí tem, claro, parlamentares dispostos a fazer dele o que bem entendem. É isso que o nosso ouvinte precisa compreender, ou não? Tem muita explicação miúda nessa história toda. Tem muita explicação miúda, mas vamos olhar o essencial. Quem manda a proposta orçamentária para o Congresso é o governo federal. A partir disso, o Congresso faz uma análise desse orçamento e vota, né, a destinação desses recursos. Então, o Executivo ele acaba enviando, né, por acordo ali com os parlamentares, um recurso excedente que ficaria ali para uma coisa chamada emenda do relator, que é isso que está sendo chamado de emenda, né, emenda secreta, orçamento paralelo e tudo mais. E por que é chamado, né, de emenda secreta? Por que tem esse nome? Porque quem faz a destinação desse recurso é exclusivamente o relator do orçamento, escola. Então os outros parlamentares, eles passam ali os ofícios para esse relator, ele indica quais os ministérios devem receber esse recurso, e sabe o que morre nesse processo todo? A transparência. Diferente das emendas parlamentares, emenda de bancada, né? Essas outras emendas que já estão regulamentadas, que você sabe quem é o autor da proposta e para onde esse dinheiro vai, nesse orçamento secreto você não sabe nada. Você só sabe que o relator destinou dinheiro para o ministério, agora a utilização desse dinheiro, ele fica nisso, num limbo. Fica aquela famosa proposta sem pai nem mãe. É esse o caso. Então, o relator ali, ele funcionaria como uma barriga de aluguel para uma série de interesses que ficam escondidos, escola. Tá aí, Juliano, a Camila tem só um complemento. Camila, você tem menos de 1 minuto para fazer esse complemento aí em Brasília, por favor, que a gente tá estourado já. Para a gente complementar e deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, né? Inclusive o Grupo RIC tentou fazer uma estimativa de quanto desse recurso do orçamento secreto, que inclusive é liberado ali conforme a conveniência do momento, né? Do que o governo precisa de apoio desses parlamentares. Quanto que veio para o estado do Paraná, quais eram os parlamentares que eram beneficiados. A gente já sabe daqueles que não recebem, que se posicionam contrários, inclusive o próprio Podemos, a bancada do Podemos, então, portanto, todos os nossos 3 senadores, mas ainda assim foi muito difícil a gente conseguir ter algum tipo de estimativa, porque é difícil chegar a essas informações, elas não são transparentes, a gente não consegue saber quem são todos os parlamentares que recebem esses recursos, como esses recursos são aplicados, quanto que vai para cada estado. Então, de fato, essa questão da transparência, né, e de uma parcela tão grande do nosso orçamento, ela fica comprometida por conta dessa questão da falta de transparência nessa distribuição. Tá aí, Camila, obrigado, viu? Deu tempo de complementar essa informação. Bom trabalho para você aí em Brasília. É isso, reforçando só o que o Pedroso falou há pouco. Falta transparência, é um dinheiro que a gente não sabe para onde vai e como será usado. 4 horas e 56 minutos, Pedro.